Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre os pronombres personales. Os pronombres, assim como no português, os pronomes eles têm a função de nomear pessoas. Então, são palavras que substituem os nomes. Então, os pronombres personales são aquelas palavras que sirven para nombrar a las personas sin decir su nombre. No solamente las personas, mas também animales, coisas em geral. Então, aqui nós temos os pronombres personales em singular, que é yo, que significa eu, tu, ele, ella ou usted, nosotros ou nosotras, que é nós, vosotros ou vosotras, que é vós, ellos, ellas ou ustedes, que é terceira pessoa do plural. Aí aqui nós temos novamente a demonstração. Yo, que significa eu, primeira pessoa do singular. Tu, que significa tu, segunda pessoa do singular. Usted, terceira pessoa do singular, que significa você, e equivale a um senhor, senhora. Aí, ele, que é ele, ella, que é ela. Usted, ele e ella faz parte da terceira pessoa do singular. Do plural, nós temos primeira pessoa do plural, nosotros, para o masculino, ou nosotras, no feminino. Segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras. E terceira pessoa do plural, nós temos ustedes, que é vocês, ellos e ellas, que é eles e elas. Los pronombres personales son palabras que reemplazan al nombre o sustantivo. Pode ser seres, objetos, ideias. Correspondem a las tres personas gramaticales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. Ejemplo. Acá nós temos a palavra mamá. Mamá foi substituído pelo pronome pessoal ela. El hermano, o pronome pessoal que vai substituir el hermano, que é o irmão, é ele. Los abuelos, observe que está no plural masculino, então seria ellos. Las famílias, feminino e plural, então será ellas. Acá temos um quadro demonstrativo com os pronombres, sua tradução do português e um exemplo. Então, como eu já trabalhei, vou trabalhar só o exemplo. Yo hablo mucho com Marta. Eu falo muito com Marta. Tu eres muy guapa. Tu é muito bonita. Ele me dijo que está enamorado de ella. Ele me disse que está apaixonado por ela. Usted não tiene nada que hacer. Você não tem nada que fazer. Nosotros siempre estaremos contigo. Vosotros parecem muy amigos. Quando ellas hacen uma promessa, sempre la cumplen. Ustedes parecem muy amigos. Usted e tu. No espanhol, há uma diferença na hora do tratamento formal e informal. Por quê? Porque para você se referir, em alguns casos, com mais respeito, com pessoas que você não tem costume, então você utiliza o usted. Então, usted
como eu já citei anteriormente, equivale a um senhor, senhora. E temos o tu, que é usado quando você tem mais intimidade. Então, nesses países que falam espanhol, especialmente na Espanha, que são mais formais, raramente as pessoas vão usar o tu. Por quê? Porque eles prezam muito pelo respeito. Então, para mim chamar uma pessoa por tu, tratá-la como tu, eu tenho que ter muita intimidade com ela, certo? Então, seria até uma falta de respeito eu tratar uma pessoa que eu não tenho intimidade, que eu não tenho conhecimento por tu, certo? Tu ou usted. Tu é utilizado em situações informales, com pessoas conhecidas, que assim lo acuerdo, com os niños ou jóvenes. Então, pessoas que são jovens, crianças, niños é crianças. Então, se trata por tu. Em outras situações, familiares, amigos, colegas, jamais chamar pessoas mais velhas de tu. Usted. Usted é uma forma de cortesia, de respeito. Utilizaré com pessoas que não conozco, pessoas a quienes muestro respeto, que podem ser pessoas de trabalho, pessoas mais maiores, que são pessoas mais velhas, pessoas que representam autoridade, e para falar a um público. Então, quando eu for me referir a pessoas mais velhas ou for me reportar com mais formalidade, com mais respeito, eu utilizo o usted, certo? Aqui nós temos o exemplo de algumas frases com o sujeito destacado e aqui você vai substituir por um desses pronomes. Então, aqui nós temos ellas, él, usted, ellos, vosotros e nosotros. Então, eu vou substituir esses sujeitos que estão destacados por um pronome pessoal desses que está indicado aqui em cima. Então, vamos lá, na letra A. Manuel e eu estudiamos francês desde há 2 anos. Então, Manuel e eu estudamos francês faz 2 anos. Então, nesse caso aqui, Manuel e eu. Qual é o pronome que substitui Manuel e eu? Nós, certo? Se eu estou incluída com outra pessoa, então somos nós. Nós em espanhol é nosotros. Então, a frase ficaria: Nosotros estudiamos francês desde há 2 anos, ok? Na letra B. Tu padre e tu sempre vas a correr los sábados. Então, teu pai e tu sempre vão correr nos sábados. Então, tu padre e tu. Observem aí, tu padre e tu. Então, seria ellas, él, usted, ellos. Ellos, em algum momento eu poderia considerar se não tivesse o vosotros. Vosotros, porque aqui nós nos referimos na segunda pessoa. Tu é segunda pessoa do singular. E aqui, como nós temos 2 pessoas, tu padre e tu, então 2 pessoas já é o quê? Plural. Então, quem é a segunda pessoa do plural? Vosotros. Então, a frase ficaria: Vosotros siempre vais a correr los sábados. Letra C. Ayer comprei um regalo para Carmen
e Lola. Carmen e Lola. Qual seria o pronome pessoal que substituiria Carmen e Lola? Carmen e Lola são elas, né? São duas mulheres, está no plural e é feminino. Então, no caso, seria ellas. Aqui nós temos Tom e Shirley son estudiantes estadunidenses. Então, aqui, Tom e Shirley, Tom é masculino, Shirley feminino, porém, estão no plural. Quando um dos termos é masculino, então, automaticamente, o pronome vai ser masculino, mesmo que haja outros termos femininos, mas se um dos sujeitos é masculino, então o pronome será masculino. Então, Tom e Shirley são eles, que substitui por ellos em espanhol. Ellos são estadunidenses. Han dado a Fernando o primeiro prêmio. Qual é o sujeito aqui? Fernando. Fernando é ele. Então, han dado a ele o primeiro prêmio. Senhora Zapata é espanhola ou portuguesa? Então, para mim substituir Senhora Zapata, nesse caso sobrou usted. Por quê? Eu já falei que usted equivale a um senhor e senhora, né? Então, foi reportado com respeito. Então, nesse caso aí, seria usted.